O mundo mudou. Não com o estrondo de uma explosão nuclear, mas com o silêncio de uma transação bancária negada. Durante séculos, o poder de uma nação era medido pelo calibre de seus canhões e o número de suas baionetas. Hoje, as fronteiras mais perigosas não estão em campos de batalha, mas nos servidores de computadores em Washington, Bruxelas e Pequim. Bem-vindos a uma nova era. Uma era onde a interdependência, aquilo que deveria nos unir, foi transformada em uma arma de precisão cirúrgica. Entre 1950 e 2022, os Estados Unidos utilizaram sanções em cerca de 584 ocasiões. Mas o que antes era uma ferramenta secundária, agora é a linha de frente. Estamos vivendo a instrumentalização da interdependência. Nesta aula, vamos mergulhar nas entranhas do arsenal econômico global. Vamos entender como um país pode ser colocado de joelhos sem que um único tiro seja disparado e analisar o caso sombrio que abalou os alicerces do Brasil em 2025. O que é, de fato, a coerção econômica? Não se engane, é o uso sistemático da dor financeira para forçar um Estado a se dobrar à sua vontade política. Esqueça a ideia de simples bloqueios. Estamos falando de um espectro complexo de ferramentas. O garrote financeiro, o congelamento de ativos e o corte do acesso ao sistema SWIFT é literalmente apagar um país do mapa bancário mundial. A muralha tarifária, sobre taxas agressivas como a famosa Seção 301 americana, usadas para paralisar indústrias inteiras. A diplomacia da dívida, como a Belt and Road Initiative da China, que cria influência através de infraestrutura, transformando investimentos em lealdade geopolítica. O alvo individual, leis como a Magnitsky, que não punem o povo, mas caçam o dinheiro de elites políticas e seus familiares, isolando-os do mundo que seu dinheiro costumava comprar. Se você quer entender como essas engrenagens giram nos bastidores do poder, inscreva-se e ative as notificações. A geopolítica não para e você não pode ficar para trás. Para entender o presente, precisamos olhar para os casos que redefiniram as regras. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o Ocidente disparou o que muitos chamam de bomba atômica financeira, o congelamento de mais de 300 bilhões de dólares das reservas cambiais do Banco Central Russo. Foi a primeira vez na história moderna que uma potência do G20 teve seu próprio dinheiro confiscado pelo sistema internacional. Mas a guerra moderna também é travada em nanoescala. A guerra dos semicondutores entre Estados Unidos e China é o exemplo máximo de coerção tecnológica. Ao proibir a venda de máquinas de litografia ultravioleta extrema, EUV, para a China, os Estados Unidos não estão apenas bloqueando um produto, estão tentando congelar a capacidade de Pequim de evoluir em inteligência artificial e defesa por décadas. É o bloqueio do futuro. E o Irã e a Venezuela? Eles servem como lembretes de que sanções de longo prazo criam economias de resistência, mas a um custo social devastador que o mundo prefere ignorar. Por que os estados preferem sanções à guerra? A resposta óbvia é o custo humano e político de um caixão voltando para casa. Mas as sanções não são gratuitas. Sancionar o outro é, em grande medida, sancionar a si mesmo. Quando você corta um parceiro comercial, suas próprias empresas perdem mercados e seus consumidores pagam preços mais altos. E aqui reside o que o pesquisador Dan Dresner chama de o paradoxo das sanções. Elas tendem a funcionar melhor contra aliados do que contra adversários. O aliado teme perder a credibilidade e o relacionamento estratégico. O adversário encara a sanção como uma ameaça existencial. Em vez de recuar, ele usa a pressão externa para inflamar o nacionalismo, consolidar seu poder interno e culpar o inimigo externo pela miséria do povo. A taxa de sucesso para mudanças de regime através de sanções é de meros 34%. É uma aposta alta com um retorno incerto. Julho de 2025. O Brasil, acostumado a ser um mediador global, viu-se no centro de um furacão. Em uma carta oficial que enviou ondas de choque por Brasília, o governo de Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todas, absolutamente todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Não era uma disputa sobre soja ou aço, era uma punição política direta.
Utilizando a Executive Order de 30 de julho de 2025, Washington declarou emergência nacional baseada na International Emergency Economic Powers Act, IEEPA. A alegação que decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, ameaçavam a segurança nacional americana e a liberdade de expressão. O impacto foi um terremoto. 19,2 bilhões de reais evaporaram do PIB brasileiro em estimativas iniciais. 110 mil famílias viram o fantasma do desemprego, especialmente nos setores têxtil, de carnes e rochas ornamentais. Vistos de membros do judiciário foram cassados sumariamente. O Brasil respondeu com a única arma que tinha: a diplomacia de recursos. O governo sinalizou que o acesso aos minerais estratégicos, como nióbio e lítio, essenciais para a indústria de tecnologia americana, seria condicionado à retirada das tarifas. A interdependência, mais uma vez, tornou-se um escudo. Enquanto diplomatas jogam esse xadrez de alto risco, quem paga a conta real? Um estudo da The Lancet de agosto de 2025 revelou a face sombria dessa estratégia. Sanções econômicas unilaterais estão ligadas a cerca de 564 mil mortes adicionais por ano. Elas colapsam sistemas de saúde, destroem a nutrição e punem de forma desproporcional crianças e idosos. A coerção econômica habita uma zona cinzenta. Ela é considerada mais legítima que uma invasão militar, mas seus efeitos podem ser tão devastadores quanto um bombardeio. A lição de 2025 para o Brasil e para o mundo é clara. Em um planeta conectado, sua economia é sua maior força, mas também seu flanco mais exposto. A interdependência é uma ponte, mas em tempos de crise, ela pode ser a arma que te derruba no abismo. O que você acha? As sanções são uma alternativa necessária à guerra ou apenas uma forma mais lenta e cruel de violência? Deixe seu comentário abaixo e vamos debater. Até a próxima aula!